Bem, muito boa tarde. É muito prazer recebê-los aqui na nossa palestra e depois no nosso prêmio Top Hubber. E é gostoso encontrar as pessoas conhecidas, que às vezes a gente não vê no dia a dia, ou às vezes fica meses sem vê-los, mas o importante é que vocês estão sempre na memória da gente. Então, principalmente aqueles que chegam desde o começo e vão embora só no fim, merecem um prêmio especial e acho que é gostoso recebê-los aqui. Então, sejam muito bem-vindos. Ô, Amaury, tudo bem? Eu vou perguntar alguma coisa sobre a GM para você, tá? Toda palestra que tem, alguém pergunta coisa da GM para o Amaury, mas faz parte, né? Então, é com muita satisfação que recebo a todos, e onde nós vamos falar sobre descarbonização na indústria de borracha. São pessoas que estão intimamente ligadas ao setor e à tecnologia de vanguarda nessa área, onde o Brasil não se pode orgulhar sempre de estar na vanguarda de alguma coisa, né? Mas, pelo menos, acho que nessas duas áreas a gente pode começar a conversar com outros, né? Então, vamos ampliar nossos horizontes. O Brasil não é só agronegócio, o Brasil depende de nós aqui também, que somos do setor de borracha, um setor resiliente, né? Por sinal, essa palavra que é usada na economia veio do setor de borracha, né, Cardello? Depois você me corrige se estiver errado aqui. Resiliência é coisa de borracheiro, né? Então, a gente fica contente de poder ser disseminador de ideias, de conceitos e, principalmente, de união das pessoas. Nosso networking ainda é muito importante, mesmo com todas as mídias sociais. Enfim, sem mais delongas, vamos chamar nosso primeiro palestrante, que é o senhor Bernardo Alvarez, que é da Revulcan, que vai falar sobre a estratégia de descarbonização e neutralização de emissões na indústria pneumática. Bernardo, venha ao palco e desfrute dele. Tá? Gente, boa tarde, muito obrigado. Eu sou Bernardo, represento a Revulcan. A gente vai falar um pouco sobre o que é isso. Isso hoje, mais do que uma empresa e tudo mais, é um pensamento tecnológico. Vamos imaginar que a próxima edição da borracha atual viesse com esse tema: pneus 100% com matérias-primas sustentáveis. Nosso futuro está garantido. E eu faço uma pergunta que é uma pergunta retórica. Faz sentido? Isso é uma premissa 100% verdadeira? Gosto de respostas contundentes. Verdade. Isso não é uma premissa 100% verdadeira. É uma mentira? Não é. Mas não é a verdade. A gente não pode pautar o nosso futuro e tudo mais. Nem todo produto 100% sustentável necessariamente contribui para o cenário de descarbonização nacional ou mundial. Nós não podemos pensar em descarbonização sem pensar em ciclo de vida de produtos, né? Hoje, a análise de ciclo de vida de materiais faz parte inerente da concepção do pensamento do que é o impacto ambiental que qualquer material venha a causar, né, no mundo, né? Então, hoje, para a gente pensar como que o nosso produto impacta no ambiente, impacta na sociedade, impacta no mundo, nós não podemos descartar esses 3 pontos, né, que hoje a NBR, né, a 14.040, no caso, existem várias outras normas, eu estou usando como padrão para esse trabalho que nós vamos ver, a 14.040, né? E essas premissas, elas vão muito além do que acontece dentro da nossa empresa. Elas começam na origem das matérias-primas, das nossas matérias-primas, ao final de vida do produto que nós produzimos, passando pelo transporte, passando pelos aspectos produtivos e passando pelos aspectos de consumo. Então, a gente tem isso aqui é uma frase. Esse livro é muito ruim, tá, gente? Não precisa ler não, mas essa frase em particular é muito boa. A gente não pode pensar em descarbonização como uma narrativa. A descarbonização, ela é uma estratégia, ela é uma verdade numérica. Então, nós não podemos pensar de forma narrativa, e o que eu vejo é que narrativas mais simples são sempre as melhores. Nós temos que fugir dessa pegadinha.
Um trabalho realizado, né, na Inglaterra faz o seguinte trabalho, que eles calculam mais ou menos, para a gente começar a entender, o ciclo de vida de um pneu, né? Então, eles usam algumas empresas, né, a Nokia, a Continental, a Bristol, a Jatman e tudo mais, para podermos ter uma ideia de onde está o impacto proveniente do pneu no assunto de carbonização do ambiente e os demais derivativos dos impactos de nossos produtos. E a gente pode ver que, nesse caso, isso aqui é só um levantamento bibliográfico, né, onde 91%, isso aquele gráfico é uma média de todas as emissões de todas as empresas. 91% das emissões vem do uso do pneu. Isso acho que não é uma novidade para quase ninguém que está aqui, né? 1% desse material está do transporte e distribuição do pneu, 2% da fabricação e aproximadamente 6% das matérias-primas. Então, hoje, vamos falar, uma parte do trabalho vai ser sobre matéria-prima, que é a parte de descarbonização da indústria, né, de neutralização de emissão da indústria, que é um tema, e depois a gente vai entender como consegue descarbonizar o mercado, né? Quando a gente pensa em análise de ciclo de vida, e aí onde eu falei, e aí volto àquela matériazinha lá do início. Quando a gente pensa, não, o material é 100% sustentável, coisa maravilhosa, é assim. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque hoje, desenvolvimento não é barato. Estratégias de pesquisa não são triviais de serem feitas. Elas empregam custo e tempo. E o que às vezes eu reparo que muitas vezes empregamos o nosso tempo, né, em assuntos que não têm a ver com o tema que nós estamos pesquisando. E aí eu falo, pesquisar produtos sustentáveis é um problema? Claro que não. É a solução. Para a descarbonização? Nem sempre. Aqui é um trabalho, só para contextualizar o que eu estou falando, né, é um trabalho que eles fazem análise do ciclo de vida do óleo mineral e dois óleos vegetais, o óleo de soja e o óleo de girassol. Por quê? Eu vejo muito trabalho, eu vejo muitas pessoas dedicando, na literatura eu vejo isso muito, na indústria eu vejo um pouco, pessoas destinando desenvolvimento a substituição dos plastificantes parafínicos por óleo de caju, óleo de girassol, algumas coisas nesse sentido. E aí eu pergunto, isso realmente impacta no âmbito de descarbonizar o ambiente? Quando a gente olha a análise do ciclo de vida, e aí está ali o trabalho, e no final tem a revisão bibliográfica para quem quiser depois pegar o trabalho e dar uma pesquisada de onde veio esses números, né? E quando a gente pensa, por exemplo, mudança climática, e aí quando você faz análise de ciclo de vida, nós analisamos tudo isso. Mudança climática, acidificação terrestre, euforização da terra, toxicidade humana, uso de água, tudo isso, esgotamento fóssil, esgotamento de metal, esgotamento de materiais orgânicos, etc, etc, etc. Tudo isso está na análise de ciclo de vida do produto. Porque tudo isso impacta diretamente em como o nosso futuro vai ser e como nós tratamos os produtos que nós estamos desenvolvendo hoje. O foco atual está em mudança climática, e a gente vai ver isso porquê dessa correria, esse frisson sobre o tema. Mas podemos ver que o óleo mineral emite muito menos que o óleo de girassol, por exemplo. Você pode ver que as emissões, aí no caso do meu trabalho, vocês podem depois ir lá e dar uma pesquisada, a emissão da manufatura, do processo de cultivo, tanto na substituição de terra, quanto no impacto mesmo de consumo de combustível na produção do óleo de girassol, é superior à própria indústria petroquímica processando o óleo mineral. Então, algumas tecnologias... Existe um trabalho que esse eu não vou citar, porque o trabalho realmente eu achei meio duvidoso, então a fonte eu não confio muito, sobre óleos derivados de caju, que também emitem muito mais carbono do que óleos de origem petroquímica, por exemplo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a escolha de matéria-prima para o assunto descarbonização, né? Pesquisar esses tipos de materiais é um problema? Não. Não. Mas se nós estivermos pensando em impacto na mudança climática, impacto em condições ambientais que são pesquisados pela análise de ciclo de vida, sim. Então, dependendo do tipo de material, faz mais sentido eu continuar trabalhando com óleo mineral, né, com óleo parafínico,
do que algumas escolhas, por exemplo. E aí vão para outras matérias-primas, alguns tipos de sílica, etc, 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 etc. Por que dessa grande frisson sobre a mudança climática? Se nós pegarmos, né, as políticas nacionais atuais e formos projetar nos modelos que a ONU tem proposto e algumas agendas internacionais vêm proposto, a gente vai vendo que até 2100 nós vamos aumentar mais ou menos 3 graus. E esse número é um número, teoricamente, para os modelos, meio bonzinho. Podemos chegar até quase 4 graus de mudança climática com as políticas atuais, né, adotadas. E aí, por isso, que os países vêm se unindo desde 2005, ali, 2015, para propor novos parâmetros de controle. E, no caso, hoje, no Brasil, tem as NDCs nacionais, que são para a redução de 48% das emissões agora até 2030, que não vamos alcançar, né, normal. E 2050, negócio desse também, que está em 53%, que muito possivelmente a gente não vai alcançar. Mas, teoricamente, a gente tem que evitar aquele targetzinho ali. Por quê? O impacto dessa brincadeira, e aqui a gente pode olhar que a evolução do impacto disso na vida, no nosso bioma como um todo, é significativo com esse aumento. Então, o nosso objetivo é tentar estancar o aumento da temperatura em um máximo 1,5 grau até 2100. E por isso que a gente está aqui hoje. Porque, de acordo com as políticas nacionais atuais, estamos relativamente longe desse objetivo. E aqui, onde entra de verdade, agora vamos começar a falar um pouco de verdade. O que Revulca pode fazer? Então, Revulca, basicamente, como eu falei, é uma tecnologia de desvulcanização de borracha, né? E onde nós aplicamos hoje no pneu inservível. E a grande questão é que hoje existem algumas técnicas de desvulcanização termomecânicas, algumas técnicas de desvulcanização termoquímicas, que elas não só atacam as ligações de enxofre, mas também comprometem as ligações da estrutura da matriz polimérica carbono-carbono, né? Quando a gente pega hoje as tecnologias padrão de desvulcanização, que são as tecnologias termomecânicas assistidas, né, elas tendem a trabalhar com altas temperaturas e um alto poder de cisalhamento. E quando a gente pensa basicamente em lei de Hooke, ou movimento harmônico, né, de mola, né, uma mola ela pode ser muito flexível, como é a ligação de enxofre, e pode ser mais rígida, como é a ligação de carbono-carbono, carbono-dupla-carbono. Mas quando isso sofre um cisalhamento, sofre um processo de rotação, é mais fácil romper, às vezes, as estruturas mais rígidas do que uma estrutura mais flexível. Então, os processos termomecânicos de desvulcanização tendem, sim, a ter uma destruição da matriz polimérica, e é por isso que, às vezes, nós temos uma perda de propriedade, e são produtos com uma certa dificuldade de processabilidade, ou impactam significativamente nas propriedades finais dos materiais. O que Revulca propõe a fazer é fazer com que essa reação seja seletiva, né? Hoje nós trabalhamos a temperatura ambiente, né? Então, qual é a tecnologia empregada aqui? Nós adicionamos um agente desvulcanizante na estrutura da matriz polimérica e, através de uma purga de um gás inerte, nós conseguimos oxidar esse agente desvulcanizante e geramos um radical. E esse radical ele tem mais ou menos uma energia de ativação de 280 a 300 kJ/mol, que é menor do que os 230 a 270 ligações carbono-carbono, carbono-carbono, entretanto maior do que as ligações enxofre-enxofre, que estão na casa de 280, 270, 290 kJ/mol. Então, eu consigo garantir que eu tenho um composto reativo, e que ele é reativo até determinado padrão, e que ele não compromete significativamente a estrutura da matriz polimérica. E assim a gente consegue ter uma desvulcanização de baixo custo, uma vez que nós não temos nenhum emprego energético significativo. Temperatura, inclusive, pela lei da termodinâmica, de quanto menor a entropia, maior é a seletividade do material, ou seja, quanto menor a temperatura, maior o estado organizado, né,
da estrutura da reação melhor, são as condições de reação melhores, são a eficiência do processo. Então, é um processo de baixo consumo energético e de alta eficiência. Hoje nós conseguimos ter um produto que conseguimos hoje, nos trabalhos que a gente vai ver na sequência, substituir até 100% da borracha de fonte petroquímica, o SBR, por exemplo, das formulações de compostos pneumáticos. E a gente vai ver onde isso impacta de verdade na neutralização de carbono. Peguei um trabalho feito pela Apollo na Holanda, para usar como referência bibliográfica, e lá ele chega a esses números, e a gente replicou esses números, a metodologia é relativamente plausível e boa, ela foi facilmente replicável, né? Então, eles chegaram à conclusão que 1 tonelada de pneu emite 3.500 quilos de carbono, né? Onde 85%, 82% mais ou menos veio do uso, né? 10% veio do impacto de matérias-primas, ou seja, 350 quilos são provenientes das matérias-primas empregadas. E ele faz uma análise de balanço de massa e energia para entender qual é a significância dessas matérias-primas, e basicamente essa é a forma que... Isso aqui eu vou falar pouco, porque é uma parte mais numérica, mas está aqui para todos poderem olhar. E eles chegaram basicamente a uma formulação deles de composto genérica, né, que eles se basearam para propor esse trabalho, e montam o modelo de balanço de massa e energia para chegar nesse valor de 350. Então, o trabalho falava 350,9, eu cheguei a 350, ou seja, muito próximo do que o trabalho propõe, então eu parto do princípio que a metodologia, e ela bate com a ISO 14040, então é uma metodologia que faz sentido. Então, eu peguei a fórmula e propus uma fórmula de borracha versus uma borracha produzida com a nossa tecnologia de desvulcanização. Nós substituímos, lógico, não é tirar uma coisa e colocar outra, né? Nós substituímos a borracha SBR da formulação e aplicamos borracha desvulcanizada substituindo, e tivemos as propriedades relativamente superiores, eu vou falar que foi uma mesma propriedade significativa, ou seja, é uma tecnologia que teria a capacidade de completamente substituir 100% da borracha de fonte petroquímica por borracha de fonte desvulcanizada. Aplicando a metodologia de análise de ciclo de vida, nós temos... Então, eu apliquei a mesma metodologia proposto pelo trabalho e proposto pela norma, e chegamos a uma redução de 350 para 142 quilos, basicamente, mais da metade das emissões provenientes da matéria-prima, nós conseguimos mitigar, tendo um produto de alta performance em relação à borracha. E podemos ver a contribuição da borracha de origem sintética, do SBR, no caso aqui especificamente que eu usei para fazer o cálculo do trabalho, né? Ele contribui com 190 quilos dos 350, contra 1 quilo de emissão proveniente da borracha de fonte desvulcanizada. E aqui é um dado importante que eu fico muito feliz de fazer um parênteses aqui, está dividindo o palco hoje com a Polymix, que vai vir trazer um assunto que é complementar e absurdamente relevante, que é o negro de fumo, que hoje, dentro das matérias-primas, negro de fumo, origem das borrachas e o metal, são os maiores contribuintes significativos para as emissões provenientes das matérias-primas. A gente pode ver que o trabalho, a contribuição é tão pequena dos outros elementos que o trabalho ele nem considera, né? Ele não usa isso como fonte significativa de emissão, né? Então, hoje, a fonte de borracha, o negro de fumo e o metal, né? O metal tem pouco poder de mexer sobre ele, né? Mas, no que tange essas duas matérias-primas, elas são as principais emissões provenientes da origem dos materiais nas emissões de um pneu. E aí, por mais que a Polymix está aqui, nós fizemos um pequeno trabalho com a Cabot. No caso deles, eles usam um processo de neutralização via balanço de massa e energia, né? É o mesmo negro de fumo, basicamente, sendo que ele é neutralizado, e nós vamos conversar sobre neutralização nesse sentido, né? E fiz uma substituição do negro de fumo para entender para onde vai
a descarbonização dessa brincadeira. As propriedades se mantiveram pertinentes, significativas, assim como a fórmula padrão, né? Quando a gente faz o balanço de massa e energia, e aí nós vemos o impacto do negro de fumo, nós saímos de 350 quilos de emissão provenientes das matérias-primas originais para 37 quilos. Né? Estou falando de 90 e poucos % de redução no impacto. Né? E aqui eu não estou gastando tempo com sílica de arroz, com plastificante, isso aqui. Não, é olhar, porque nós temos que traçar uma estratégia, porque nós temos pouco tempo e muito trabalho. Essa é a verdade. Né? Então, temos que olhar o que é significativo, que impacta realmente nas emissões gerais. E quando a gente trabalha, podemos ver, quando a gente joga isso, né, a gente vai falar um pouco mais sobre esses números, quando a gente joga a produção produção nacional de pneu de 2023, segundo a ANIP, onde nós tivemos 1 milhão de toneladas de pneu produzido no ano de 2023, e plotamos isso proporcionalmente, nós vemos uma redução de 342 mil toneladas de CO2 só com a pesquisa, especificamente, de 2 matérias-primas. Está falando uma redução significativa, né, nas emissões gerais das matérias-primas aplicadas num composto pneumático. Então, a gente entende que nem todo material sustentável, ele por si só contribui. Eu escutei recentemente uma brincadeira que eu achei muito boa, que é a música do Cazuza, né? Toda conversa de amor me faz bem. Então, assim, vamos pesquisar, a gente tem que ter. Até porque a ideia é a substituição do combustível fóssil. Então, muito possivelmente, o uso de produtos petroquímicos vão tender a ter uma redução nos próximos 35, 40 anos. Então, nós temos que entender também, né, de outras matérias-primas que não necessariamente se impactam no controle específico de descarbonização. Mas, por exemplo, euforização da terra, aumento de pH dos oceanos. O aumento de pH do oceano é uma coisa extremamente importante e que está em voga tanto quanto a descarbonização. A gente fala muito pouco. E aí, sim, plastificante de fontes, né, alguns plastificantes de fonte natural tendem a ter um impacto interessante em redução, em deseuforização dos oceanos, etc, etc, etc. Então, assim, a pesquisa ela tem que permanecer. Entretanto, a gente tem que entender qual estratégia tomar para que assunto nós queremos, né, concluir e produzir. Então, hoje a gente consegue ter desenvolver um material com uma mitigação de mais de 300 toneladas de CO2 no mercado nacional, né? E aí sim, um produto 90%, mais de 90% sustentável, né, trocando a borracha de fonte petroquímica e o nego de fumo. Só nessa brincadeira se vai mais de 90% da formulação completa do elastômero, do composto. Né? E um composto formulado de alta performance, que a gente não pode pensar em perder performance de material, até porque a performance vai interferir também no uso, e aí vai aumentar, né, esse valor. Né? Então, aqui nós entendemos qual é a estratégia básica ali que nós temos que fazer e aonde a nossa tecnologia ela pode contribuir na mitigação de carbono da indústria pneumática. Ou seja, eu tirei aquele carbono que estava sendo produzido pela indústria pneumática e hoje nós mitigamos ele deixa de existir. Isso não é crédito de carbono ainda. Isso é só um impacto ambiental. Vamos agora entender como que a gente agora transforma isso economicamente ao nosso favor. Porque a descarbonização, além do impacto ambiental, tem um impacto financeiro significativo. Hoje, o carbono é um ativo importantíssimo para a humanidade. 300 mil toneladas de carbono é muita coisa. Transformar isso em crédito, entender como usar isso, né? Perdão? Sim. Tudo se transforma. Exatamente, exatamente. Como transformar isso agora ao nosso favor? Para retroinvestir isso nas nossas pesquisas. Né? E aí vamos pegar um segundo estudo de caso, onde a COP, esse aqui é o trabalho também realizado pela COP do Rio de Janeiro, que eles fizeram um inventário da análise do ciclo de vida do pneu inservível usado no coprocessamento e do coque,
né, usado no coprocessamento, e vamos entender o que isso gera e aonde está a mitigação do pneu inservível em função do coque e aonde vai entrar a tecnologia de desvulcanização nessa brincadeira. Então, quando você pensa no ciclo de vida e fazendo todo aquele levantamento, o material que saiu lá do Golfo do México, passou navio, blá, blá, desceu no porto, teve empilhadeira, teve aquele negócio todo, chegou no armazenamento, aí se deslocou, né, 145 mil quilômetros rodado, indo e voltando, aquele negócio todo para trazer borracha, nós temos um consumo de coque e uma geração de 29 mil toneladas de carbono para esse caso aqui, que ele está usando 9.600 quilos de coque. Né? E ele faz a compensação energética e propõe esse mesmo estudo de vida para 13.500 toneladas de pneu inservível. Isso aqui é um estudo de caso real de uma cimenteira real. Tá? E aí ele chega, usando, aplicando a mesma metodologia, ele chega a 27 mil toneladas. Então, assim, nós temos... E aí, até hoje, o coprocessamento é uma das tecnologias mais ecoeficientes para conseguir dar uma finalidade ao pneu inservível. Isso, até hoje, era uma verdade. Porque as tecnologias de desvulcanização, né, e as aplicabilidades das tecnologias de tratativa dos pneus inservíveis sem ser coprocessamento não são muito ecoeficientes, não são muito replicáveis, são capex altíssimos, é de difícil capitalização no mundo, porque não faz sentido. Eu trazia do Acre para São Paulo o pneu inservível, então não tem como capilarizar, não tem como construir vários polos de desviação espalhados pelo mundo, então não faz sentido. Então, hoje, o coprocessamento, né, não é o melhor, mas não é o ideal, mas é o melhor. Né? Vamos, então, pensar num cenário onde o pneu inservível saísse do coprocessamento, né? E eu vou criar esse cenário, é um cenário fictício. Né? A gente sabe que ele não vai acontecer amanhã, é um trabalho, até porque já existe um trabalho na indústria de cimento, se a gente pegar toda a análise, fizer um levantamento bibliográfico e ver todas as patentes postas nos últimos 10 anos, a gente vê um aumento significativo de tecnologias para substituir o pneu. Hoje, a indústria de cimento tem vários trabalhos de CDR, né, que é de combustível de resíduo urbano, muita coisa ligada a hidrogênio verde, para, com o tempo, substituir. E não substituir porque não tem nada para substituir, o pneu tem que ser queimado por enquanto, porque a CONAMA 416 manda queimar esse negócio, que é a melhor forma. Né? Vamos, então, criar um cenário onde está levando isso para desvulcanização. E aqui é só os cálculos de balanço, os cálculos de ACV que eles fizeram, que a gente reproduziu para poder confirmar se a metodologia era significativa ou não. Então, tanto para o coque quanto para o período de vida, a gente achou os mesmos números, então bateu a metodologia do trabalho. Apliquei a mesma metodologia ao mesmo volume de pneus, ele saindo do ambiente de coprocessamento e entrando num processo de desvulcanização. De 27 mil toneladas de CO2, nós temos 170 toneladas enviadas, nas mesmas condições do parâmetro. E aqui estão os balanços de massa também do processo, para que depois pudesse conferir. Fazendo parênteses, quando a gente olha o mercado nacional em 2023, nós temos a produção de 1 milhão, basicamente, toneladas de pneu inservível. Segundo a 416, de 2009, a meta de destinação foi de 700 mil toneladas, né? O saldo, porém, foi de 691 toneladas. Tivemos um déficit de quase 3%, que não conseguiu ser destinado de forma correta, né? no ano de 2023. Quando a gente pensa que 53% disso, mais ou menos, vai para o coprocessamento, eu estou falando de um volume de 370 mil toneladas de pneu inservível. Né? E aí tem uma pequena discrepância, eu coloquei, mais ou menos, você pega os dados da Reciclarip, pega os dados da própria Associação Brasileira de Cimento Portland, os valores não batem muito, né? Então, para caráter de trabalho, eu uso o IBAMA como fonte. Então, eu estou usando como fonte 370 mil quilos de pneu inservível coprocessados no ano de 2023. Aqui, então, nós entendemos que uma coisa é eu mitigar carbono de um processo.
Então, eu peguei um pneu e mitiguei, né, de 350 quilos emitido por tonelada para 37 quilos emitido por tonelada. Beleza, mitiguei esse volume de carbono das emissões de processos. Mas isso representa só 10%. Os outros 82% são da rodagem que eu não tenho poder, teoricamente. E aí que vem as estratégias de neutralização da indústria pneumática. Eu vou pegar a indústria de pneu inservível, a minha matéria-prima, o resíduo, e transformar isso em crédito certificado de carbono. E aí, para isso, vou falar rapidinho, o Brasil hoje não tem mercado regulamentar de geração de crédito, né? Toda geração de crédito do Brasil, ela é de fonte voluntária, né? E aí, para isso, é preciso ter operadoras sérias, certificadoras sérias. E aqui eu pego um trabalho em que eles pegam a Verra é uma das maiores certificadoras do Brasil e do mundo, né? E a gente consegue ver a eficiência deles em aprovação de projetos de crédito de carbono, né? Então, a necessidade de fazer um estudo, aí sim, pegar esse carbono mitigado e transformar isso em crédito, passa por um estudo seríssimo e projetos relativamente complexos, porque uma vez que o nosso mercado é voluntário, porém, como a gente pode ver, os projetos basicamente que rolam no Brasil são de troca de reflorestamento, né? Troca de uso de terra, troca de combustível, de fonte energética, e geração de resíduos. Hoje, geração de resíduos é o terceiro maior tema de projetos certificados para carbono, né? Então, já existe várias linhas e metodologias para a gente poder aplicar, né, nos projetos de descarbonização. Então, é plausível hoje, sim, existem hoje vias de formação de crédito para esse crédito proveniente desse mercado de resíduos que a gente está falando. Então, quando a gente pega o carbono gerado pelo coprocessamento de pneus inservíveis no ano 2023, 790 mil toneladas de carbono, quando a gente aplica isso ao volume de produto destinado ao coprocessamento, e quando a gente aplica esse mesmo número, se esse material fosse desvulcanizado. E aí, quando eu falo de vulcanizado, não estou falando de vulcanizado pela tecnologia Revulca, não. Eu falo de vulcanizado, pode ser o Timer, Ruberlink, enfim, qualquer produto de fonte desvulcanizada. É que Revulca, se for até comparado em relação a esses, a gente acredita que é melhor, mais eficiente, né? O produto do meu filho é muito mais bonito que o dos outros, né? Mas eu falo, quando a gente pensa na troca na valorização do resíduo, né? Nós pensamos nisso. Eu estou falando de uma geração de 784, estou falando de mais de quase 99% de mitigação de carbono no tratamento de resíduo, que existe já linhas de crédito voluntário, né? Então, conseguimos certificar esse crédito. Eu estou falando que eu tenho 784 mil créditos de carbono para poder fazer com eles o que eu quiser no mercado, inclusive aplicar ele na neutralização da indústria pneumática. Por favor. É que, na verdade, porque, vamos lá, que esse carbono ele existe. Isso é uma coisa chamada carbono antropogênico e carbono biogênico. O carbono antropogênico é o carbono que o ser humano cria, que sou eu estou criando. Então, é o que acontece. Eu pego um material, o carbono, ele tem 5.000 anos de vida. O carbono lá, a moléculazinha de carbono tem 5.000 anos de vida. Então, quando eu pego o petroquímico, isso aí está vindo lá das algas, dos dinossauros, aquela porra toda que está lá no fundo do mar, que isso aí tem milhões de anos. Então, esse carbono ele saiu do ciclo natural do carbono. Quando a gente pega, por exemplo, um material, por isso que falo do produto sustentável, e quando eu pego um produto derivado de uma planta não tem 5.000 anos de vida. Então, aquele carbono, teoricamente, ele está no ciclo natural dele. Eu não estou colocando carbono nenhum a mais no cálculo da troposfera. Então, na verdade, o que acontece? Como faz esses projetos de geração de créditos são feitos em cima dos cálculos de análise de ciclo de vida, e aí ele avalia exatamente isso. O quanto de carbono, por exemplo, você vai
pegar o teu produto. O produto é X. Você colocou tantos por cento de carbono, que é a origem da tua matéria-prima, como eu falei. E aí, o seu produto ele vai sair da tua fábrica e vai lá para a revendedora. Isso vai entrar no caminhão. O caminhão vai consumir diesel. 2,5 litros de diesel por quilômetro. Vai rodar 1.400 quilômetros. Isso aí vai emitir carbono. Aí o cliente que vai comprar o pneu, vai botar o pneu no carro dele. Ele vai rodar mais 90 mil quilômetros com esse pneu, que vai gerar mais não sei quantas toneladas de carbono. Então, todo esse carbono, ele entra na conta do teu produto. Ponto. E como você cria um crédito de algo que não existe? Quando você não deixa que esse ciclo aconteça. Quando você rompe esse ciclo, né? E você tira isso dali, você consegue, na verdade, mitigar aquele carbono. E agora, como que eu consigo neutralizar? Por quê? E aí é o crédito de logística reversa, e o crédito de carbono basicamente obedece a mentalidade do crédito de logística reversa, que é o quê? Eu, Bernardo, produzo X toneladas de carbono por mês, por ano. 1.000 toneladas de carbono por ano eu estou produzindo. O senhor conseguiu economizar 700 toneladas de carbono. Então, o senhor produz só 300. O que o senhor faz? O carbono que o senhor economizou, o senhor me dá. Até uma quantidade dele. Porque... Na verdade, ele deixou de existir porque o senhor não eliminou. E aí, o que eu faço? Existe uma taxa de conversão que faz com que a gente quer aumentar só 1,5 grau a temperatura do mundo. A gente não quer aumentar 4 graus. Então, para 1,5 grau, existe um fator de conversão que eu vou aplicar sobre o carbono que o senhor criou, e aí eu sei que eu posso comprar até tanto e eu estou deixando de emitir. E aí a gente consegue controlar as emissões. É basicamente isso. Exato. É quase uma especulação, na verdade. É quase uma especulação. Mas é uma especulação que motiva as pessoas a não produzirem mais. Por exemplo, o mercado voluntário de carbono, ele tem menos valor e ele é mais complexo. Mas o mercado regulamentar de carbono, que no Brasil não tem, mas na Europa tem, em alguns lugares tem, faz muito mais sentido. Porque o governo, ele faz um cálculo, teoricamente, que ele fala assim, olha, indústria pneumática, você pode emitir até 10.000 toneladas de carbono por ano, que não vai dar muito ruim. Né? Então, é o teu target ali. Aí, se a sua indústria produz 7.000 e a minha produziu 13, concorda que nós dois fizemos ao todo 20, que é o que o governo precisa. Então, você me vende, isso motiva, de certa forma, o senhor, ano que vem, não produzir de novo esses 13, para o senhor não pagar, entendeu? Então, o crédito regulamentar ele faz muito mais sentido do que o crédito voluntário. O crédito voluntário é um pouco mais especulativo, né? Ele é um pouco mais especulativo, e aí é por isso que precisam de empresas certificadoras muito sérias, para que esse cálculo seja feito de uma forma muito séria e que faça sentido a aplicação desse crédito, e que esse crédito realmente que não tenha só um valor monetário, mas tenha um valor realmente, né, de impacto no ambiente. Eu vou correr, pelo amor de Deus. Então, quando a gente olha esse crédito que nós conseguimos certificar e gerar, e aí a gente aplica isso à indústria pneumática, por exemplo, quando a gente pega a indústria pneumática no ano de 2023, nós tivemos 600 mil quilos, né, em pneu que foi para o mercado de reposição, né, 280 mil toneladas que foi para o mercado de exportação, e nós tivemos 208 toneladas, por exemplo, no mercado de veículos novos, de montadores. Bem, eu sei que 208 me gera, baseado naquele trabalho, baseado no cenário 2, 730 toneladas de carbono no produto feito com borracha padrão, com borracha SBR, sem negros de fumo da Polimix, né? Então, nós conseguimos zerar a emissão de carbono do mercado de pneus para montadoras, por exemplo. A gente consegue falar que um pneu emitido para uma montadora, que um carro vai sair com net zero de pneu, por exemplo.
para as políticas de hoje do mover, e etc., etc., e para o meio ambiente como todo. E quando a gente aplica as tecnologias de desvulcanização, por exemplo, aí eu estou falando que a gente gera só 600 toneladas, então eu estou falando que eu consigo neutralizar 100% desse mercado, eu consigo neutralizar 100%, e ainda me sobra ainda 120 toneladas ali quase, para poder negociar em outros mercados. E hoje está quase $200 a tonelada do carbono, né? Alguns mercados movimentam valores interessantes de crédito. Carbono, projetos ambientais, sim. E eu acredito que deva ter alguns poucos projetos de troca de uso de biomassa, alguma coisa nesse sentido. Mas projetos de troca de uso de solo, temos crédito, que aí de crédito de carbono proveniente de troca de uso de solo. Indústria de borracha, não sei, acho que não, mas eu vou ser leviano falar que não tem, porque aí eu não tenho essa informação para lhe dar, né? Então, basicamente, hoje, aplicando a estratégia certa, aplicando o foco certo, entendendo, e eu falo, não existe conversar sobre desvulcanização sem entender a análise de ciclo de vida de um produto. Não existe. Qualquer pessoa que vier conversar com vocês, vier falar para vocês de desvulcanização e não souber o que é análise de ciclo de vida, ele não está falando de descarbonização, ele está falando de qualquer outra coisa, troca de assunto, vai conversar de futebol, não falar do Fluminense, mas falar de outros times mais relevantes, né? Porque se o assunto não for análise de ciclo de vida do material, não tem por que continuar uma conversa sobre descarbonização, né? Não existe tocar nesse assunto sem ter essa percepção, né? Aqui estão as bibliografias, depois eu passo para todos que precisarem entender. A Revulca, hoje, ela inicia o seu projeto de existência do ponto de vista... Hoje nós somos uma tecnologia, né, em caráter piloto, e o nosso objetivo é até que ano que vem a gente tenha uma planta, né, com capacidade produtiva que vai pegar... Na verdade, o nosso foco, o nosso cerne é o processo de desvulcanização, né? Mas a gente pretende fazer uma planta onde pegue desde o pneu inservível e entregue um artefato final de borracha, produzido 100% com um produto desvulcanizado e com o máximo de matérias-primas sustentáveis que façam sentido numa análise de ciclo de vida. Gente, basicamente é isso. Muito obrigado a atenção de vocês. Até mais. Não, mas eu acho que fiz aquela perguntinha rápida de se alguma indústria de borracha está fazendo uso do crédito de carbono, que nós temos uma oportunidade de negócio aqui. Nosso mercado fica reclamando de custo, todo mundo quer baixar preço, montadora não quer pagar, aquela história toda que a gente já está cansado de saber. Distribuidor de matéria-prima quer brigar por preço. Temos oportunidade de negócios aí, só que precisa se impor, porque se a gente não se impuser... Os europeus são mestres nisso, eles ficam criando regra e todo mundo depois tem que seguir. Então fica esperto quando negociar com o europeu, mas não brigar com eles, porque não dá, porque eles já ficaram no centro desse tipo de coisa, né? Mas o importante é, acompanha as coisas que eles estão fazendo, que a gente anda no mesmo barco. Mas enfim, agora nós temos outro assunto. Agora nós vamos chamar o Tomás Payne, da Polymix Ambiental, que vai falar sobre a economia circular de pneus, recuperação de matérias-primas e descarbonização da cadeia de suprimentos. Tomás, seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Para quem não sabe, a Polymix Ambiental, não sei se provavelmente alguém já viu essa palestra, eu tentei dar uma modificada para não ficar repetido da melhor maneira possível. Polymix Ambiental, ela faz parte do grupo da organização Polymix, é uma empresa familiar, 100% brasileira, 48 anos de atuação aí no mercado da construção civil. Temos hoje um faturamento no Brasil de 5 bilhões ano. Nossa matriz fica em Santana de Parnaíba. Temos 246 unidades de concreto espalhadas por todo o Brasil, 23 unidades de concreto no exterior, Panamá, Bolívia, Argentina, Estados Unidos, 9 unidades cimenteiras, sabemos essa parte do coprocessamento de pneus. Hoje a gente está com um projeto de queima da semente do açaí, que virou febre, né, o açaí no Brasil e no mundo, só que a gente exporta o açaí e a semente fica, né, o lixo fica.
e a gente está com um projeto de substituição do pneu já para isso, né? A gente criou uma opção para o pneu, dentro de casa a gente está começando a migrar para as outras opções. Temos aí 4 unidades de argamassa, 15 unidades de extração de agregados, cal industrial, frota logística para movimentar tudo isso, né? Provavelmente alguém já deve ter visto o caminhão betoneira da Polimix, só eles são 3.000 nas cidades, na estrada do Brasil. Temos participações portuárias, mineradora de ouro. Então, assim, por mais que seja uma empresa familiar, ele é doido o suficiente para começar a investir em tudo que é possível, tudo que ele acha interessante, ele põe dinheiro. E no nosso caso, ainda bem que ele resolveu fazer isso. Além disso, para fomentar ainda mais a questão ambiental da empresa, nós temos nossas próprias fontes de energia renovável, como produções de bioenergia. Temos 2 unidades de produção de etanol, cogeração de energia, uma fica em Minas Gerais, outra no Rio de Janeiro. As 2 em conjunto, somos aí responsáveis por 208 milhões de litros por safra no Brasil, e uma produção aí de 127 mil megawatt-hora ano. Temos aí 4 participações em pequenas hidrelétricas, 40 plantas fotovoltaicas. A gente aproveita todo o espacinho dos nossos sites, das plantas, para poder instalar uma planta fotovoltaica para a gente ter o próprio consumo. Com isso, a gente consegue aí gerar 90% do nosso consumo. Então, a gente negocia a energia dentro do grupo. Então, assim, se dá para fazer essa energia dentro do grupo, a gente faz. Vamos bater um papo depois, eu acho que a gente tem alguns pontos para conversar. Como não dá só para falar de meio ambiente sem falar da responsabilidade social, né? Então, a gente está em muitos estados, praticamente todos os estados do Brasil a gente está, então onde a gente está, a gente consegue fazer algumas ações sociais. Então, dentro da nossa organização, nós temos o Projeto Formare. Temos um ano letivo para as crianças, é um processo seletivo. Acho que o ano passado, se eu não me engano, foram 300 inscritos. Foi um número absurdo. A gente tinha capacidade para pegar só 30, então a gente está começando a ampliar as salas de aula para a gente conseguir avançar ainda mais com isso. Dentro dessa escola, eles aprendem os cursos de assistentes administrativos, de produção, operação, de controle, né, e manutenção industrial. Temos 2 unidades, uma em São Paulo e uma no Rio Grande do Norte. Até o momento foram 480 jovens já formados, 67% já inseridos no mercado de trabalho e 40% trabalham com a gente na organização, né? Então tem um turnover bem grande dentro da organização. Além disso, temos infinitos projetos de responsabilidade social, né? 5 projetos culturais, 2 projetos para a terceira idade. Então, a gente abrange diversos modelos de responsabilidade social. Vamos falar um pouquinho sobre o bebê da Polimix, né? A mais nova. A gente está desde 2015 operando. Temos 130 integrantes até o momento, diretos, né? Indiretos, são mais de 300. Até mês passado, a gente foi responsável pela destinação de mais de 10 milhões de pneus inservíveis corretamente, né? Quando ele falou que o coprocessamento é a melhor maneira socioambiental para a destinação de pneu, me dói um pouquinho, porque a gente é a melhor solução. A gente só não tem ainda escala para consumir 500 mil de toneladas por ano, mas a gente vai chegar lá. E como o Spalletta mesmo disse sobre a questão de liderança de mercado mundial, nós somos uma das 5 líderes mundiais na produção de negro de carbono recuperado, hoje a nível mundial, com relação à quantidade e volume, né? Com relação à qualidade e volume. Tem gente que produz mais, mas não tem a qualidade que a gente tem. Tem gente que tem uma qualidade absurda, mas é por laboratório, então não entrega o volume. Quem é a principal? Não tenho essa informação, tá? Como ele mesmo disse, né, o nosso filho é muito melhor, muito mais bonito. Nós somos a principal, porque a gente está no Brasil, então vocês têm acesso a nós somos a melhor. É um dado que não existe, ninguém sabe quantificar. Semana passada a gente teve um congresso na Europa, esqueci o país,
de negro de carbono recuperado. Nosso CEO estava lá até hoje e, enfim, eles não têm uma questão de qual é a maior, qual é a melhor. Tem muita coisa em projeto e nós conseguimos escala industrial e estamos com projetos de expansão. Todo projeto de pirólise é chinês. Pirólise é China, não tem o que fazer. Mas agora, como aplicar, como dirigir a Ferrari, só a gente sabe fazer. Economia circular, né? A gente vive em uma base de economia linear, né? Então a gente tem extração, produção, consumo, descarte. Produção, consumo, queima. A gente precisa começar a fazer essa questão, né? Dobrar essa linha para continuar. Então, o projeto de vocês faz total sentido com isso. O grande problema disso tudo é você conseguir um produto sustentável, renovável, que seja bom o suficiente para entrar nas empresas de consumo. Então, como é que você vai produzir um negro de carbono recuperado com qualidade o suficiente para substituir um negro de carbono convencional, que mantenha as propriedades, mantenha as aplicabilidades e consigam atingir as metas dos clientes, né? Então, a gente precisa conversar, a gente precisa alinhar o nosso produto para que os clientes dos nossos clientes fiquem satisfeitos com os produtos dele. Então, é um mundo bem complicado. Então, a economia circular, os 3 principais: regenerar a natureza, eliminar desperdício, utilizar produtos renováveis e recuperados. E economia circular é o core business da Polymix Ambiental. Falando de pneus, né, 600 anos aí para se decompor. A gente pegou o dado da Reciclanip, né, 450 mil toneladas, a gente viu lá do IBAMA, que é mais, não se conversa muito bem, mas a gente usa os dados que a gente trabalha. Tem uma geração aí de 450 mil toneladas de pneus inservíveis por ano. A associação, né, a ANIP, foi criada justamente para começar a tratar desses assuntos, e o Programa Nacional de Coleta de Destinação de Pneus Inservíveis foi criado em 99, e o Brasil hoje é referência mundial nesse quesito de economia reversa, né, dos pneus inservíveis. Então, é um país que deu muito certo a questão de logística. Falar um pouquinho de operação e tecnologia. A tecnologia, sim, é uma tecnologia chinesa, mas há uns 4 anos atrás a gente recebeu um chinês que a gente estava com uma dúvida no projeto sobre uma questão operacional. O chinês chegou na fábrica, botou a mão para trás, botou o jaleco, o capacete, rodou a fábrica inteira. Aí ele voltou do escritório, tirou o jaleco, tirou o capacete e falou: eu não tenho nada para fazer aqui, porque vocês mudaram completamente tudo. Então, assim, a fábrica é o nosso Frankenstein, que deu certo. A operação é uma tecnologia chinesa, mas a operação é nossa. Hoje a gente tem uma capacidade de consumir 30 mil toneladas de pneu por ano. Hoje a gente só trabalha com 2 tipos de pneu, né? Pneu de carro e de caminhão, ônibus e caminhão. E trabalhamos aí um raio médio de coleta de 290 quilômetros, né, do nosso ponto, que é Santana de Parnaíba. Temos diversas parcerias com pontos de coleta, parcerias públicas, privadas. Não temos o nosso próprio sistema de coleta, porque São Paulo já é um polo que o pneu inservível gira muito dinheiro, né? Então, já é um mercado instalado e a gente não queria mexer no vespeiro, né? Então, temos aí o refinamento dos produtos, laboratórios tecnológicos para garantir a qualidade do nosso produto para os clientes, né? E aqui está o nosso layout de operação. Para a gente conseguir garantir um produto de qualidade, nada melhor do que começar com a matéria-prima, né? Então, para a gente garantir que só entre pneu de carro, caminhão e ônibus, nós somos responsáveis pela trituração dos nossos produtos. Então, 100% do pneu vira produto final ou matéria-prima, né? No sistema de trituração, a gente já conta 27% do peso do pneu. Claro, pneu de carro e tem menos aço, pneu de caminhão tem muito mais, mas a média que a gente trabalha, o resultado foi esse. Então, 27% do peso geral do pneu que a gente é responsável pela destinação vira aço. Nesse primeiro processo, sobra o aço e o chip de borracha com 20 milímetros. Então, esse chip de borracha a gente insere em reatores pirolíticos.
Pirólise é temperatura, sem oxigênio, acontece uma decomposição térmica do material. Ele não pega fogo. Então, geram-se duas frações, uma fração gasosa e uma fração sólida. Fração gasosa a gente condensa, vira o óleo pirolítico, e o que não é condensável a gente retroinjeta nos queimadores. Então, além de tudo, nós temos um processo autossuficiente em energia térmica, né? A parte sólida já é o negro de carbono, mas é um negro de carbono bruto. A gente realiza uma micronização, pelletização, para poder inserir de volta no mercado. Hoje, claro. A sílica vira carga branca, né, no nosso processo. A gente tem uma tecnologia nova que a gente... para extração. Isso. Tá. Hoje em dia, ela fica no negro de fumo. Tá. Tem aí uma porcentagem de carga branca. Imagina, fica à vontade. Hoje em dia, o nosso óleo é fonte de indústrias de asfalto, petroquímicas, químicas. Atendemos clientes que fazem negro de carbono, né? A gente faz o negro de carbono recuperado, eles fazem o negro de carbono reciclado. Isso é uma normativa que eles estão usando na Europa, então a gente está de olho neles para entender como é que a gente se enquadra aqui e poder falar a mesma língua sempre que estiver falando lá fora. E o negro de carbono, hoje em dia, a gente atende pneumáticas, atende diversas indústrias de mercado de borracha. Eu vi a cara de alguns clientes aqui. Plástico, master batch, indústrias de tintas. Claro, se alguém de vocês tiver interesse em conhecer o produto, fique à vontade. Mas, é claro, não é só tirar um para o outro. Tem a sua peculiaridade, né, de aplicação. Né? Lembrando que o negro de carbono passou por um processo de vulcanização. As partículas se quebraram, então é um tamanho de partícula menor, é uma aplicabilidade bem diferente. Mas tem que querer para poder fazer. Então, assim, vai gerar um trabalho, não vai ser tão fácil, mas é possível. Essa é a nossa planta, fica lá na nossa vila industrial. Então, o galpão de cima é onde tudo começa, né? O nosso recebimento dos pneus inservíveis, recebemos os pneus inteiros, trituramos, temos o aço, começamos agora um processo para a extração da fibra, né? A gente tem o produto aprovado para enchimento de pneus maciços e o chip de borracha, né? Vai para os reatores, acontece a pirólise, gás de pirólise, negro de carbono recuperado, com a micronização e a pelletização, óleo industrial, onde é a expedição. Eu tenho só um videozinho para vocês entenderem um pouquinho. Painel de controle, 100% digital, online. Aço. Os queimadores. Um pouco preto fica mesmo, não tem muito o que fazer. Então, a gente brinca que nós saímos do plano de startup e somos agora uma empresa de alta engenharia e de alta produtividade. Claro, se a gente comparar a produtividade de um negro de carbono convencional com a nossa, é irrisória, lógico, mas no mundo de negro de carbono recuperado, a gente está fazendo história para o Brasil. Pegada de carbono, vou tentar resumir para não
duplicar todas as informações que já foram ditas para o nosso amigo. Então, a pegada de carbono nada mais é que um indicador ambiental para empresas, pessoas e produtos, principalmente, né? No nosso caso, a gente fez, isso já foi passado, né, os escopos, né, é com base nesses escopos que é feito as análises de ciclo de vida dos produtos, das empresas e das pessoas, e a gente fez um relatório de pegada de carbono, né, com a empresa ACV Brasil, com o ciclo de vida dos produtos, né. A gente utilizou como base uma outra ISO, mas também é uma ISO que faz aí as diretrizes, né, de requisitos para medir e relatar a questão da pegada de carbono, que é a ISO 14067. Realizamos com estudo do período de 2022, com escopo 1, 2 e 3. Né. Utilizamos o método IPCC, que é um método ditado pela ISO, que faz aí o que você deve seguir, o que você deve somar, de onde você deve pegar os números e tudo mais. E os dados para comparação de tudo que a gente faz de resultado é com base na EcoInvent, que é uma biblioteca de inventários mundiais que existe de livre acesso. Né. Então, isso a gente afirma com base em um relatório realizado com dados feitos. Né. Então, aqui é o escopo, né, que a gente pega, tem escopo 1, 2 e 3 parciais. Claro, fazer o completo do escopo 3 é algo impossível de fazer. Né. É um inventário. É um inventário. Porque, na minha opinião, a questão do escopo 3 é para você obrigar que todo mundo faça. Né. Porque assim, eu não vou fazer, eu já compro um produto, mas pô, eu preciso que você faça, porque vai compor, se você não fizer, é dado que não faz sentido, né? Você não pode, é um dado falsificado. Certificaram só os poucos. Hoje já faz os 3. Parcial do terceiro. Então, a gente tem desde de raio de coleta, diesel gasto pelo caminhão, quantidade de pneus. 2022 consumimos 20 mil toneladas de pneu. Consumo elétrico na trituração, consumo de óleo diesel nos caminhões, consumo de óleo diesel na pá carregadeira, consumo energético nos reatores, consumo energético na trituração, na moagem do produto, na pelletização, resíduos sólidos, quanto sai de aço, quanto sai de chip, tudo que é possível somar, a gente fez a somatória e chegamos nos valores parecidos com os seus, mas eu usei uma métrica diferente para apresentar. Aqui já tinha falado. Vamos para a relação de resultados que a gente tem. Claro que se o dado que você pegou foi de uma outra unidade de cimento, vai ser um dado diferente. A que a gente pegou foi a que a gente encontrou na EcoInvent, concordamos em utilizar, e para cada tonelada processada no forno de cimento, você tem aí uma redução de 232 quilos de CO2 equivalente. CO2 equivalente não tem nada a ver com crédito de carbono. Né? O CO2 equivalente nada mais é do que uma métrica para... Senão você vai ter que fazer quantos quilos de carbono foram emitidos, quantos de NOx, aí eles simplificaram tudo. Claro, no cálculo você faz tudo isso, mas X porcentagem de NOx são equivalentes a tantos carbono CO2 equivalentes. Né? Então, eles usam isso como se fosse 1 km por hora para facilitar o entendimento de todos. Em comparação com a destinação na economia circular de pneus, que é a nossa solução, você tem um ganho aí de 397. Então, nós somos a melhor solução de destinação de pneus no Brasil, tá? Com relação à emissão de CO2. De novo, tem indústrias que geram muito mais, né, no nego de carbono convencional, porque se você pega uma indústria fora do país, né, que não utiliza fontes de energia renovável, que é o caso da Europa, esse número é muito maior, mas utilizamos um dado nacional. Então, a cada tonelada produzida de negro de carbono convencional, você tem uma geração aí de quase 1.700 quilos. E a nossa recuperação, você tem aí uma geração de 640. Então, os nossos clientes finais, que substituem 1 tonelada do negro de carbono convencional pelo nosso, tem aí a mitigação de 1.055 quilos de CO2 equivalentes. Isso ainda não foi transformado em crédito de carbono, não realizamos isso ainda.
resolvi não abordar o tema porque é algo que precisa de conhecimento, precisa de dado embasado para não dar um tiro no pé, para não falar coisa errada, mas com relação ao CO2 equivalente a isso. Anualmente a gente emite esses certificados para os nossos clientes, para eles terem uma noção qual é o volume o que representa em relação às emissões e consumo indireto, né, dos pneus inservíveis com o volume consumido no ano. Né. Outra questão que a gente tem muito orgulho de falar, é a nossa certificação ISCC Plus, né, que é International Sustainability Carbon Certification. Isso nada mais vou dar um embasamento melhor. Quando sustentabilidade veio à tona, todo mundo quis ser sustentável, pegava 1% de sustentabilidade, colocava no controle e vendia 3 vezes mais caro, o mercado europeu comprava, estou usando sustentabilidade, mas realmente não era. A hora que eles entenderam isso, eles começaram a criar diversas categorias de sustentabilidade do seu produto. Esse selo, esse certificado é para facilitar isso. Então, isso aqui eles têm acesso 100% ao nosso balanço de massa. Então, eles fazem uma auditoria externa, tanto no processo operacional, para eles saberem se o nosso produto não tem nenhum produto virgem sendo inserido para conseguir qualidade, volume, e os nossos clientes finais podem utilizar esse certificado. Não vai ser 100% igual ao nosso, porque o nosso é 100% sustentável com relação ao produto final, e os nossos clientes podem começar a lançar um produto com ISCC, que é o caso dos nossos clientes finais. Alguns utilizam. Infelizmente, hoje no Brasil, não tem muita procura por questão de sustentabilidade, né? Porque a sustentabilidade ela começa aqui, ela tem que passar por aqui, mas ela acaba sempre no bolso. E isso interfere em muitas questões. O CAPEX desses processos são muito altos, o OPEX também nem se fala, e para se tornar rentável precisa de escala. Né? Então, entendemos o mercado, entendemos o negócio, chegamos no topo e agora a gente vai buscar a escala. Dos nossos clientes, né? Porque assim, não. Cara, eu acho que não acendeu nem a chama do coração. Porque às vezes a gente bate na porta de alguns clientes, senta com uma baita apresentação para falar e não sei o que, muito legal, quanto é? Mas, não. Se não fosse 50% do preço, eu não vou nem comprar. Então, tá certo. Continua usando o seu convencional. Mais tarde a gente se fala. Quando você precisar, você vem falar comigo. Brincadeira. Não é muito assim que funciona, mas é triste ver isso. Né? O que acontece mundialmente acontece na Europa, replica nos Estados Unidos e depois desce para o Brasil 15, 20 anos depois. É complicado. Mas é um plano a longo prazo. Né? Se pensar em 2030 está aí, 2050 então nem se fala. Né? Então, para você ter porque assim, esses investimentos de sustentabilidade, não tem como você calcular o retorno, porque não tem. A questão de retorno de sustentabilidade é se você vai estar de pé em 2050 ou não. Se a sua empresa vai poder vender produto em 2050 ou não. Até surgirem algumas leis nacionais, que nem está acontecendo lá fora. Um exemplo, o nosso óleo de pirólise. Aqui é vendido por preço de banana. Lá fora é vendido por $700 a tonelada. Se tem o ISCC, vai para 1.100. Então, assim, eles estão colocando métricas para o mercado, obrigando os clientes a comprar e a pagar, enfim. O preço, lógico, é repassado para todo mundo.
o principal motivo dele ter escolhido isso tem que tentar entrar na cabeça do Dr. Ronaldo para entender por que ele quis escolher. É muito pneu, né? Principalmente a nossa malha viária bizarramente, né? Então, só que depende do país, consome até mais, dependendo do processo. A questão do... Sim, então, para a gente conseguir garantir, para a gente conseguir a... Sim, sim. A questão do plástico ainda foi só por falta de oportunidade, talvez. Não é algo... Não tem informação sobre esse dado. Caraca, é muita coisa. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim. Me desculpa, você é de qual mercado? Ou do mercado de banco? Entendi. Legal. Não, claro. Mas é quase como uma pergunta. Por que você não foi para o mercado de plástico? Tá certo. Acho que depois no café vamos conversar mais. Desculpa. Enfim, então, essa é a cara do nosso certificado, né? Então, tanto para o óleo de pirólise quanto para o negro de carbono, são certificados, né? A certificação ISCC tem uma ampla variedade, né, de certificações. A gente se enquadra no Plus justamente por conta das aplicações industriais, né? Nossos produtos finais retornam para a cadeia de sustentabilidade das indústrias, né? E chegamos no nosso ponto, entendemos como é que funciona o processo, queremos mais e a gente precisa buscar mercado, porque agora está uma corrida de ouro para esse tipo de mercado, já que a gente está numa posição alta de dominação mundial, a gente vai para cima. Então, vamos duplicar a unidade de Santana de Parnaíba, temos um projeto no Texas, aproveitar o gancho que a gente já está lá, para a gente poder entrar, já estamos com alguns terrenos em escolha. Temos um projeto na Bahia, que está por espera por conta de algumas questões fiscais, que a gente não sabe se vai acontecer ou não, mas está um projeto no bolso, né? Temos bastante clientes para a Bahia, né? Então, para até 2029, o nosso plano aí de consumo de pneus inservíveis nas Américas é de 120 mil toneladas de pneus, né? Tem muito mercado para entrar, tem muito mercado para fazer, só que, para que tudo isso aconteça, a gente precisa da ajuda de vocês, né? Tem que ter tem que ter um esforço para testar o produto, tem que ter um esforço para botar o produto no mercado. Não adianta a gente só vir assistir palestra e falar, legal, eles estão fazendo, mas mais para frente eu vejo. Se mais para frente, a hora que for necessário tentar, não vai ter produto para fazer isso, né? Então, assim, quem está começando agora, a gente tem cliente que tem 8 anos de história com a gente, hoje em dia consomem, sei lá, mais de 200 toneladas por mês de negro de carbono recuperado. Então, o que eu tinha para falar, acho que é isso. Então, o nosso foco é buscar, né, a solução sustentável na economia circular de pneus. Eu deixei um folheto aí, está rodando aí, tem algumas especificações técnicas do produto, tem informações, tem contato. Se vocês quiserem bater um papo comigo, vou estar disponível aí, está eu e o Felipe, que é o nosso guru técnico aí do Negro de Fumo. E, enfim, obrigado aí e desculpa. Esse tipo de ideia que a Polymix traz e a Revulcan traz, eu não gosto de pensar fora da caixinha. Carro elétrico, todo mundo queria ter carro elétrico, né? Só que o chinês pensou há 20 anos atrás.
E agora o carro elétrico está preocupando a Europa, que agora não quer mais carro elétrico, quer pôr barreira e tal. E isso daí, de meio ambiente, você tem que plantar e não ficar esperando o governo. O governo não vai ajudar, o governo vai tentar ganhar dinheiro em cima da gente, a gente sabe, né? Mas a sociedade não. A sociedade vai sobreviver sem governos. Precisa do governo, mas vai sobreviver sem ele. E a questão social, que ele também citou, eu acho importante. Ele precisa fazer isso? Não, não precisa fazer. Mas imagina se um daqueles 470 alunos, um deles consegue descobrir alguma coisa nova, qual é a contribuição para a humanidade? Então, eu acho que pensar em fazer coisas diferentes, projetos novos, projetos que não existem e que só vão dar lucro daqui 20, 30 anos, é fundamental para nós, tá? Por isso que eu gosto desses seminários, dessas palestras, porque eu saio mais animado, viu? Eu deixo de assistir o Jornal Nacional e venho aqui, porque eu fico mais animado, viu? Bem, enfim, a próxima palestra é da Vixtra, que também é uma startup pensando fora da caixinha. Tem seus prós, tem seus contras, tem quem goste, tem quem não goste, mas são ideias novas que podem trazer sucesso para outras pessoas que estão tentando pensar fora da caixinha. Então, convido... Acho que é você que vai falar, José? Ah, é? Então, o palco é seu agora. Vai ser criativo como os outros também, né? Tudo bom? Prazer. Tudo bem? Ah, tá bom. Os slides, onde que eu troco? Vai pro próximo. Esse aqui vai pra frente, né? Pra frente, isso. Tá bom. Fechado. Bom, primeiro eu queria começar, pessoal, contando da nossa história, né? De onde surgiu a Vixtra, né? A gente é uma empresa de 3 anos, a gente foi fundada em 2021 por esses 3 fundadores aqui. O Caio e o Guilherme trabalharam mais de 15 anos na Ser Trading, que é a segunda maior trading do Brasil, só atrás da Comexport, né? O Leonardo veio de um histórico de venture capital, de investimentos, trabalhou em fundos de investimentos, e ele trouxe esse complemento do mundo de venture capital, de startups, para a fundação da Vixtra. E o que eles perceberam que era muito carente no mercado brasileiro? O que faltava em fintech no Brasil, em oportunidade de crédito no Brasil? Alguma solução de crédito para importadores de médio porte. Por quê? Porque importador de médio porte é um público muito carente de solução de crédito, por vários motivos. Porque tem que fazer pagamentos antecipados a exportadores, majoritariamente chineses, que têm essa cultura de cobrar antecipado. Porque os bancos, né, têm até linhas de crédito, como Finimp, 4131, LC, SBLC, né, que são cartas de crédito, mas o banco não entende muito o comércio exterior e tem medo dessa operação. E quando eles concedem linhas de crédito como essas, o Finimp, eles priorizam empresas maiores, né, empresas blue chip, né, empresas que têm um risco de crédito baixo, e quando aprovam essas linhas para importadores de médio porte, aprovam sempre atrelados a garantias pesadas, né? Duplicatas, aplicações financeiras, imobilizado, seja pessoal dos sócios, seja operacional das empresas. Então, esse público, os médios importadores, além disso, né, além de todos esses pontos, ainda tem que arcar com nacionalização. Nacionalização não tem como fugir, é tudo à vista em reais, né? Então, esse público muitas vezes importa, ainda vende para uma empresa maior que espreme eles em prazo, né? Então, eles têm essa carência de fluxo de caixa, esse buraco de fluxo de caixa, e aí que a Vixtra se encaixa, né? Bom, contar um pouco para vocês dos nossos investidores, né? A Vixtra foi fundada em 2021, mas em 2022 que a gente iniciou as nossas operações. E do nosso hall de investidores, né, a gente conseguiu nossa primeira rodada de investimentos. Em 2022, a gente captou 3 milhões de dólares desses 2 fundos aqui, a Valor Capital e a QED Investors, que são fundos de primeira linha, que investiram em Stone, Nubank, Creditas, empresas renomadas.
E em 2023, a gente fez outra rodada de investimentos na companhia, que a gente captou 6 milhões de dólares, e outros fundos entraram na companhia, como a NXTP, a Actius e a Endeavor. Ainda sobre essa rodada de investimento que a gente fez em 2023, além dos 30 milhões de reais, né, explicando o que são esses 180 milhões de reais, né? Além dos 30 milhões de reais de investimento em equity, né, investimento na Vixtra em si, a gente ainda conseguiu 150 milhões de reais de investimento no nosso FDIC. Que FDIC é uma estrutura muito comum das fintechs usarem no Brasil, que é uma maneira de, com pouco capital e investidores, você alavancar a sua quantidade de recursos para emprestar para os clientes. Então, a gente conseguiu 3 fundos que se apalavraram a investir 150 milhões de reais mediante crescimento do nosso fundo, do nosso FDIC. Em 3 anos, a Vixtra já atingiu uma carteira de 100 milhões de reais de carteira de crédito. A gente tem mais ou menos 100 clientes, todos são importadores marítimos, recorrentes, né? Todos são PJs de médio porte, que têm essa necessidade de crédito para alavancar suas operações, para importarem mais, para importarem com agilidade, e com uma solução de crédito completamente diferente do que os bancos oferecem, do que o Finimp, do que a 4131, e uma garantia completamente diferente do que o mercado oferecia. Bom, entrando um pouco mais na solução de crédito em si. A grande inovação da Vixtra é a garantia. Como a gente nasceu do comércio exterior, como o Caio e o Guilherme têm mais de 15 anos de história na Ser Trading, além deles perceberem que o mercado de crédito para importadores de médio porte era um mercado carente no Brasil, eles desenvolveram uma solução completamente inovadora, que a nossa grande inovação é que a garantia é a própria mercadoria sendo importada. É a mercadoria em trânsito marítimo, né? Então, a gente usa como garantia o conhecimento de embarque, que, usando um termo mais do comércio exterior aqui, que é o BL, né? É o Bill of Lading, um termo do inglês que a gente usa como nossa garantia aqui das operações. Com isso, a gente desenhou 2 modelos de crédito que nascem em momentos diferentes da importação, e nos 2 modelos de crédito, a gente sempre financia no máximo 80% da importação. Por que 80% da importação no máximo? Porque, em caso do importador inadimplir conosco, a gente fica com a mercadoria como garantia, né? A gente tem que ter uma gordura para arcar com alguns custos portuários, custos de processo logístico. Por isso que, no máximo, claro, mediante análise de crédito, a gente sempre financia até 80% da importação, nesses 2 modelos que eu vou entrar em detalhe aqui, que é o crédito flex e o crédito pré. Além da garantia ser uma vantagem óbvia, eu vou citar mais algumas vantagens macro aqui da Vixtra e entrar, de fato, nos 2 modelos de crédito, né? Nossa operação é em reais, o que é muito diferente do que os bancos oferecem, que é sempre em dólares ou euros. Nossa operação não tem taxas como IOF, IR, que em alguns Finimps tem, né? Algumas dessas linhas bancárias mais tradicionais de bancos têm IOF, têm IR. Não temos nenhuma TAC também, que é uma linha muito comum dos fundos, que usam recebíveis como garantia também. Nossa operação não é considerada endividamento bancário no CIS/Bacen, então a gente acaba melhorando a bancabilidade dos nossos clientes, porque a operação da Vixtra não aparece no Bacen, é regida pela CVM. Então, isso é uma vantagem também bem interessante para os clientes. A gente acaba melhorando a bancabilidade deles. E é muito flexível a operação. A gente opera com um mecanismo de troca de BLs, que eu vou aqui entrar em mais detalhe no crédito flex, né? Como funciona o nosso crédito flex? É muito simples. Eu vou dar um exemplo bem simples de 100 mil dólares, que fica mais fácil entender. O cliente teve um embarque de 100 mil dólares, já teve crédito aprovado conosco, e a gente aprovou nossa condição máxima de 80%. Ele manda para a gente o BL, né, o conhecimento de embarque, a invoice do processo. Ele faz o upload no portal Vixtra, toda a nossa operação é digital, né, isso é bem importante de dizer também, nossa operação é completamente digital, é tudo no portal Vixtra. Ele faz o upload dos documentos de manhã até as 2 da tarde, na verdade, e no dia seguinte ele recebe 80% do valor da importação em reais na conta dele. E por que chama crédito flex o nosso produto? Porque é um dinheiro flexível. O importador usa o dinheiro como bem entender. Então, ele se alavanca com o embarque recente que ele teve, recebe 80% do valor do embarque em reais na conta dele, pode ser conta Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, e usa esse recurso como bem entender, como quiser. É uma linha para dar giro para ele no dia a dia
das importações, que é bem penoso para os importadores brasileiros. O que acontece quando o embarque que originou o crédito chega no Brasil? Alguns dias antes do navio atracar, o nosso time de operações manda mensagem para o cliente: olha, cliente, sua carga está chegando no porto, tem que trocar a garantia por outra que acabou de embarcar. Então, a gente assina um termo eletrônico, troca a garantia, a carga original que originou o crédito, o cliente nacionaliza e vende aqui no Brasil, faz o que tem que fazer com a operação dele, e ele troca por outra que acabou de embarcar. Por isso que o nosso mundo ideal aqui é tempo de trânsito longo, né? O mundo ideal dos clientes da Vixtra, aqui, o nosso perfil de cliente ideal é importador marítimo com tempo de trânsito longo, né? Então, Ásia, Oceania, Europa, África e América do Norte. Eu sempre cito o exemplo do salmão do Chile. É ruim por 2 motivos, né? Salmão é perecível, então a gente olha muito para a qualidade da mercadoria. Por isso que é muito interessante para a gente setores mais comoditizados, como pneus, químicos, tecidos crus, outros produtos como polietileno, PVC, a gente está bem forte nessa cadeia do plástico, né? Mas salmão do Chile é ruim por 2 motivos, porque é salmão e é perecível, e Chile, mesmo o marítimo do Chile, chega em 15 dias. Então, o time de operações vai ficar trocando garantia a cada 15 dias. Então, esse é o nosso perfil de cliente ideal. Então, nesse exemplo de uma operação de $100 mil, supondo que o cliente só importe da China, numa operação de 180 dias, ele vai ter 3 trocas de garantia, né? Ele troca no dia 45, no dia 90 e no dia 135. Esse momento da troca de garantia também é estratégico se o cliente quiser obter mais crédito. Então, vamos supor que o cliente começou a operação de crédito com embarque de $100 mil, mas a gente aprovou para ele um limite de R$2,5 milhões de reais, mais ou menos $500 mil. A carga saiu da China de $100 mil, no dia seguinte a gente depositou $80 mil, né, R$400 mil na conta dele. Quando chega no Brasil, ele fala assim: Vixtra, eu tive 3 embarques concomitantes de Vietnã, Indonésia e Malásia que somam $300 mil. Posso trocar minha garantia por esses 3 embarques que somam mais e obter mais crédito? A resposta é sim. Cabe no limite de crédito do cliente, a gente só faz uma troca de garantia e usa o recurso desses $300 mil, né, que dá $240 mil, os 80%, mais ou menos R$1,2 milhão. Eu estou arredondando o dólar para 5, né, fingindo que ainda está 5 aqui para facilitar o exemplo, né. Mas então o cliente ele emite uma nova operação de $240 mil, de R$1,2 milhão, usa esse R$1,2 milhão para quitar a de R$400 mil antiga, e ele fica com $800 mil tomado. Então, o cliente não desembolsou nada, ele só trocou a garantia e obteve mais crédito. Então, essa é a nossa operação, é trocar BLs, né? Por isso que importador marítimo recorrente é o nosso perfil de cliente ideal. A gente sempre traça como perfil de cliente ideal quem importa mais de $1 milhão por ano. É muito importante porque esse cliente consegue aproveitar dessa nossa estrutura otimizada de troca de garantias, dá mais ou menos $80 mil por mês. Bom, essa é a nossa operação que a gente chama de crédito flex. Representa mais de 90% da carteira. Vocês vão entender o porquê quando eu explicar o crédito pré. Porque é uma operação muito mais simples. É muito fácil operacionalizar o crédito flex. É enviar seu embarque num dia até 2 da tarde, dinheiro na conta no dia seguinte. E só ficar trocando BL com o processo. A gente tem uma outra operação que chama crédito pré. Essa operação foi a primeira operação da Vixtra, e em 2022 a gente só fazia isso. Mas é uma operação que é muito menos vendável do que o crédito flex, porque é uma operação muito específica e diferente do crédito flex, que é um dinheiro não carimbado. É um dinheiro livre, você usa como quiser, mas o crédito pré é um dinheiro carimbado. A gente chama de crédito pré-embarque porque a operação nasce com um gatilho diferente do crédito flex. A operação nasce antes do embarque. Então, nesse mundo de importações brasileiras, muito no mundo Brasil-China, é muito comum os clientes pagarem uma parcela para o exportador produzir e depois uma parcela para o exportador embarcar. Então, a gente consegue financiar, por exemplo, esses 30% para a produção e os 70% para o embarque. Mas a nossa operação nasce sem garantia, né? A operação se inicia com uma proforma invoice. Vou manter o exemplo aqui bem simples de $100 mil, né? O cliente enviou uma invoice para a gente de $100 mil e, para facilitar, supondo que o pagamento seja 100% antecipado, ele envia a invoice para a gente aprova o exportador, porque a gente está sem garantia, né? Então, a gente faz uma pesquisa por dados secundários, vê se o exportador tem alguma lista restritiva internacional.
Aprovando o exportador, a gente prossegue com a operação, o cliente solicita a operação, aí o próximo passo é o cliente faz um depósito do próprio bolso, né? O cliente deposita $20 mil do próprio bolso, justamente porque a operação não está performada ainda. Então, o cliente faz um depósito de $20 mil, com base numa PTAX do Banco Central, mais ou menos R$100 mil, né? Vou arredondar para 5 aqui. A gente fecha o câmbio de tudo que precisa ser pago para o exportador, que é $100 mil, e financia os 80% restantes no dia seguinte para emitir o SWIFT. Então, essa é a nossa operação crédito pré, só que para um importador recorrente, é muito mais simples operacionalizar o crédito flex. Por quê? O crédito pré tem algumas camadas operacionais a mais. Primeiro, tem essa etapa de aprovação do exportador. A gente vai dar uma olhada na capivara internacional do exportador, a gente vai puxar a capivara dele, ver se o exportador é idôneo, se não tem nenhum problema de lista restritiva, a lista OFAC dos Estados Unidos, alguma lista da China restritiva. Segundo ponto operacional a mais dessa operação, o cliente tem que fazer um depósito do próprio bolso, porque a carga não está performada, não embarcou, então, no mínimo, o cliente deposita 20% do próprio bolso aqui, em reais também. E terceiro, tem um fechamento de câmbio aqui no processo. Porque como a mercadoria não embarcou, a gente quer ver o câmbio, a gente fecha o câmbio dentro de casa, para ter certeza que o recurso que a gente disponibilizou é para pagar um exportador. Então, naturalmente, os clientes, os nossos clientes, os importadores marítimos recorrentes, eles acabam optando mais pelo crédito flex. É muito mais simples de operacionalizar. Bom, eu estive, pessoal, na Canton Fair em outubro. E aqui eu queria falar um pouco para vocês do nosso programa de parcerias também. Eu falei com alguns exportadores chineses, no sentido de os exportadores chineses apresentarem a carteira de importadores brasileiros deles para a Vixtra. Porque é uma maneira dos exportadores terem mais capilaridade no mercado brasileiro. Eles oferecem para os clientes aqui no Brasil uma maneira de pagar. Porque ninguém gosta de pagar antecipado, né? Então, oferecer para os clientes que têm um parceiro de crédito é vantajoso. E também, o exportador sai completamente do risco do importador. Porque com a Vixtra assume o risco do importador, né? O exportador indica a Vixtra, a gente indica a Vixtra para o importador, fazemos uma análise de crédito e prosseguimos. Além dos exportadores, a gente tem um programa de finders, que depois, no Coffee Break, eu falo mais para vocês sobre isso, que é a área que eu sou responsável na Vixtra, né? Qualquer um que conhece importadores de médio porte, seja do mundo de comércio exterior, do mundo do mercado financeiro, a gente tem um programa que as indicações são remuneradas, né? Então, indicações que cumprem todo o funil de vendas, né? A gente paga uma taxa de sucesso recorrente para os parceiros. E o legal é que quem importa, importa sempre, né? De todos os clientes que já entraram na Vixtra, 80% continua usando. Isso é muito bacana, né? Porque o importador está sempre renovando. Quem importa, importa porque é mais lucrativo, é mais barato que no Brasil e faz mais sentido. Aqui eu queria passar para vocês alguns insights de exportadores chineses de pneus. Eu só visitei 3 setores da Canton Fair, que a Canton Fair é gigante. Então, eu fui no setor de pneus, setor de químicos e setor de eletrônicos e coletei algumas informações aqui. Eu fui nos maiores estandes, porque fui na avenida principal da feira, porque a chance do exportador que está na avenida principal, nos maiores estandes, exportar para o Brasil é maior. E dos 10 estandes que eu visitei de pneus, 8 exportam para o Brasil. Isso foi um insight bem bacana. Eles sabem que o Brasil é um supermercado de pneus, né, que pneus é 1% da importação brasileira total. Né, o Brasil é um país rodoviário, é um país agrícola, é um país de mineração, então tem muito mercado aqui de pneus. E todos eles reclamaram de 2 coisas para mim. Nas conversas com eles, eles reclamaram do antidumping, né, das taxas de antidumping contra pneus chineses e dos custos da certificação em metro também, que ficaram mais exigentes e eles reclamaram desses 2 pontos. Desses 8 que exportam para o Brasil, 2 se destacaram aqui. Eu peguei um histórico de julho de 2021 a setembro de 2024. 2 deles exportaram. Um deles exportou $27 milhões e o outro $15 milhões, dos $46 milhões que a gente viu aqui no período. E o primeiro deles dedicado a pneus de passeio e o segundo pneus agrícolas. O que é interessante pensar no mercado chinês aqui, quando se vai analisar um mercado tão grande, né, que é a fábrica do mundo, mas a gente precisa se atentar a alguns pontos.
a China é muito clusterizada, né? Então, eu morei na China há 3 anos, eu sei que lá é assim. Tem uma cidade que produz 20% dos zíperes do mundo. Outra cidade que produz 15% dos tênis do mundo. Então, pneus, eu vejo um movimento interessante aqui que as províncias, né, os estados que esses exportadores estão, é mais próxima do norte e nordeste do país, que é justamente onde está a indústria pesada chinesa, né? Então, esses estados aqui, Shandong, Jiangsu e Liaoning, todos eles estão mais no norte e nordeste do país, que é onde a indústria pesada se desenvolveu. E, justamente, a indústria de pneus também está mais próxima também para amparar as máquinas, para amparar as construções. Então, é um insight interessante para, quando começar a importar qualquer coisa da China, sempre pensar em qual que é a cidade campeã nacional de tal produto, né? Eu sempre cito o exemplo de brinquedos também, que tem uma cidade que tem 8.000 fábricas e produz 50% dos brinquedos do mundo. Então, esse é um outro insight que eu obtive aqui. E falando um pouco mais do nosso programa de parcerias, a gente tem finders de todos os perfis, mas é um programa super simples, que não gera nenhum trabalho operacional para os nossos parceiros. O único trabalho é indicar um CNPJ para a gente e nos ajudar a conseguir o kit crédito, né? Que o primeiro passo com a Vixtra é fazer uma análise simples de balanço, DRE, contrato social, e em 3 dias a gente tem um retorno do comitê para prosseguir com a abertura de conta, com o cadastro de câmbio. Então, eu convido aí todos para fazer parte desse programa também. E, claro, importadores finais que se interessarem, estamos aqui disponíveis para todo mundo para conversar. Obrigado. A pergunta é muito simples. O que é que o mundo está fazendo para pensar em deixar de produzir pneu? O mal se corta pela raiz. Se você produz pneu e gera carbono, deixa de produzir o pneu, você não vai gerar o carbono, né? Para que eu vou criar um problema para depois buscar a solução? Então, a solução, às vezes, é começar pela raiz. Alguém sabe se alguém tem alguma empresa no Brasil que está buscando uma solução que é contrária ao nosso princípio aqui da borracha, né? BTB e borracha atual, e deixar de usar polímero, deixar de fabricar polímero de borracha para não ter que fabricar pneu e sair fora do pneu para não ter que fazer reciclagem. Talvez o Elon Musk esteja fazendo já carro voador, já alguma coisa nesse sentido, né? Mas enquanto não tem os carros dos Jacksons ainda, a verdade, demonizar o pneu, ou demonizar o plástico, ou demonizar, não é o caminho. A gente pode continuar produzindo pneu a vida toda, não tem problema. A questão só é quais são as formas de controle de processo, quais são as formas de evolução de matéria-prima, quais são as formas de política pública para tratativa do pós-uso desses materiais. Então, assim, às vezes a gente pensa em demonizar e, às vezes, a punição não é a melhor saída. A não fabricação... Sim, sim. Mas a resposta é não. Não tem ninguém pensando, muito possivelmente, em não fabricar pneu. Mas a verdade é, a grande união, e até o que nós estamos fazendo aqui hoje, é uma proposta de, na verdade, reformular como se produzir o pneu. Se produzir mais pneu e melhor. Eu acho que isso tem muita gente no mundo fazendo agora, né? Pensar em fazer muito mais pneu que está sendo feito. Fazer pneu não é uma coisa ruim, né? Às vezes ruim é como nós produzimos, algumas coisas que foram feitas com política de tratativa de resíduo, ou falta de tratativa de resíduo, às vezes melhorar algumas políticas públicas de incentivo fiscal para melhorar a ampliação do campo da galera que está querendo fazer o nego de fumo, melhorar a situação de transporte viário, da logística do pneu, para que seja uma coisa mais plausível, né, mais econômica, para poder que a gente consiga destinar melhor. Porque tem muito lugar, por exemplo, o norte do país, ano passado, não teve destinação de pneu, mas teve coleta, né? Lógico, eles destinaram, não saiu no relatório da Reciclame, mas teve destinação, possivelmente. O que eles fazem? Eles pegam lá do norte e mandam para o Mato Grosso, manda para o Ceará, para a Bahia. São logísticas de 1.500 quilômetros. Então, assim, ter incentivo para que pessoas se estabeleçam em algumas regiões mais inóspitas, para que seja mais viável a tratativa do problema. E essa discussão hoje, por exemplo, de novos insumos, novas formas de pensar, tecnologias de processo, melhor equipamento, troca de matriz energética, enfim. Hoje o mercado de pneu está pensando em produzir, na verdade, muito mais, sendo que de forma melhor só.